Oi, gente! Na nossa última aula, eu passei 3 folhinhas de exercício para vocês. Essa daqui de baixo, passei esta daqui e passei esta daqui. Não deu tempo de eu passar um a um com vocês, então eu resolvi fazer 3 vídeos. Cada vídeo vai contemplar uma folhinha diferente para vocês terem como guia nessas 2 semanas que vocês terão para poder fazer esses desenhos, certo? Vou retomar alguns conceitos que nós trabalhamos na aula passada e fazer cada um deles com vocês passo a passo. Vou tentar ser breve, de repente colocar algumas partes do vídeo acelerada para poder não demorar tanto tempo, né? Não ter um vídeo muito longo, mas eu espero que esse material seja de ajuda de vocês, porque na aula passada a gente conseguiu praticar bem pouco. Eu acabei passando muitos conceitos de forma teórica e eu acho importante vocês visualizarem a prática. Na verdade, é o mais importante, né? A gente conseguir entender de fato como que a gente vai executar esse desenho e ir acompanhando passo a passo, e o vídeo é uma forma de vocês terem um material em casa para estudar. Então, a gente vai começar pelo exercício 1, né? Que é essa folhinha 1. Bom, retomando ali alguns dos nossos conceitos, eu falei para vocês que tudo que a gente vai desenhar, a gente começa por meio de formas, certo? A gente vai desmembrando o nosso objeto por meio das formas e vai compilando ali, fazendo combinações de retângulos, de quadrados, de círculos, para compor essa figura base. Em cima disso, a gente vai trabalhando os detalhes. O que significa que quando a gente olhar algo assim ou algo assim, a gente não vai precisar nos assustar, porque a ideia é que a gente pense sempre na forma base, entenda os detalhes de forma separada e depois venha acrescentando algumas informações mais específicas que aquele desenho tenha. Então, aqui no caso da representação de tecido, todos esses tracinhos de planejamento que a gente chama, planejamento é a representação gráfica do caimento do tecido, vem depois, né? Depois que toda essa estrutura está pronta. E são esses detalhamentos que vai trazer mais interessância para o nosso desenho. Mas é importante vocês entenderem que é um processo. Então, vão praticando essa ideia de observar os objetos, as coisas, as pessoas em camadas. E sempre que vocês forem desenhar, busque separar as camadas e lembrando que a camada mais básica que a gente tem parte por meio das formas geométricas, tá certo? Então, retomando aqui o nosso primeiro exercício, que é a representação de uma prega, até vou colocar aqui. Prega é um artifício de costura que a gente tem, né? Como, por exemplo, em saia de colegial e tudo mais, é como se fosse uma... Deixa eu pegar uma folha, alguma coisa para tentar demonstrar. É como se fosse uma pincinha, certo? E aí ela faz esse movimento aqui. Só um minuto que eu vou pegar algo para poder exemplificar melhor. Bom, como estamos falando de tecido, nada melhor do que pegar um pedacinho de tecido para a gente conseguir exemplificar. Então, a prega é esse detalhe na costura. A costura ela vai aqui em cima e ela forma isso daqui, certo? Então, o que acontece? Eu tenho esse tecido que vem por cima, esse daqui que tá por baixo e esse daqui que tá por cima de novo. Estão vendo? Aqui a minha luz tá vindo daqui, ó, dessa direção. Vou fazer a alteração da luz rapidinho para vocês verem. Minha luz tá vindo de cima agora, exatamente de cima. Tô segurando ela aqui. Tá vendo que isso daqui também já é um pouquinho de luz e sombra. Isso daqui, essa parte tá mais clara, porque é o meu tecido que tá na frente. Meu tecido que tá na frente. E aqui no fundo, eu não tenho ele todo escurecido, mas tá vendo que aqui nos cantos, onde o tecido de cima cobre o de baixo, eu tenho uma sombra? É uma sombra sutil, mas eu tenho uma sombra. Isso daqui me ajuda a indicar profundidade, certo? Então, eu não vou
colocar sombra em toda a minha parte de trás. Eu vou priorizar os cantos que está sobreposto ali com outro tecido, tá certo? E aí, esse daqui é um movimento que tem esse desenho aqui. Voltar com a minha luz pro lugar. Gente, tá uma maracutaia aqui pra mim conseguir gravar. Ó, então, essa daqui é a minha preguinha. A gente tem, já aproveitando, né, professora de costura é assim, a gente tem a prega macho e a prega fêmea. Essa daqui seria a prega fêmea, que tá com essa parte pra trás, né, digamos assim, o volume tá pra trás. Se eu viro ela e elas são opostas, quando o volume tá pra frente, continua sendo uma prega, mas a gente chama de prega macho. E a gente tem a prega colegial, que é aquela que vem assim, certo? Uma em cima da outra. É um outro tipo de movimento que ela dá. Enfim, são tipos de pregas diferentes. Já deu 6 minutos, não vou conseguir explicar tudo em 10, né? Mas tudo bem. Bom, retomando. Então, aqui eu tenho uma forma básica, que é o meu retângulo. Aqui, na verdade, ele funcionaria melhor como um trapézio, porque eu tenho a parte de cima menor do que a parte de baixo. Mas se eu parto do retângulo, depois eu só sinalizo aqui a diferença, certo? Como eu disse pra vocês, não precisa se preocupar com medidas exatas. O importante é a gente ir com calma e entender as proporções desse desenho. Então, aqui embaixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 gominhos, digamos assim, vindo pra fora. E eu tenho, aqui em cima, é a indicação das pregas, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4 pregas. Então, eu posso separar aqui em cima primeiro, de forma simétrica, né? Se eu venho, vamos pensar um pouquinho a questão da proporção. Se eu venho e faço uma marcação no meio, seria essa marcação no meio aqui. Eu venho, tenho uma prega aqui e outra prega aqui. Uma prega aqui e outra prega aqui. Certo? Sem medidas, proporção. Posso estender. Aqui, né? Que seria... Vou fazer aqui com caneta colorida. Ó, o meu centro. A marcação aqui. E pode riscar o desenho de cima, tá? Busque encontrar as proporções. Se eu desço aqui... Tá vendo que essa linha, ela vai dar bem no meio desse arco? Então, eu sei a localização desses meus arcos. E aí, vamos usar essa linha aqui de baixo como guia. Pra cima da linha, eu faço a marcação do arco. São arcos menorzinhos. Tá certo? E aqui embaixo, eu venho complementando com os arcos maiores. Uma dica interessante. Isso daqui é diferente disso. Isso não. Isso daqui, a partir do momento que eu tenho essa marcação de cima, a de baixo, ela vem e ela passa um pouquinho, tá vendo? A de baixo, ó, ela começa um pouquinho antes e termina um pouco depois. Começa um pouco antes, termina um pouco depois. Começa um pouco antes, termina um pouco depois. Antes, certo? Isso daqui é um processo que é uma dinâmica que vai ser assim.
aqui, 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 certo? Isso daqui é diferente disso daqui. Diferente. Isso daqui tá certo e isso daqui tá errado. Isso daqui não vai dar o efeito que eu procuro. Talvez em um outro momento ele dê, mas nesse de prega não. Ó, aqui a gente já consegue visualizar um pouco como que vai ficar, né? E aí, ó, se eu saio aqui dos meus cantinhos e ligo a minha reta aqui em cima, ó como ele já vai formando. Tá vendo? Então, nosso desenho, ele vai sendo pensado em partes. Faltou esse detalhamento aqui em cima. Vou acrescentar. Para quando vocês forem finalizar com a nanquim, o que nós podemos fazer? Já vou adiantar essa informação para vocês. Todo o contorno da minha peça é feito com a minha caneta mais grossa, certo? Então, todo isso em volta. Vamos lá. Trazer esse um pouco mais para baixo, pra ele ficar igual lá de cima. E aí, como é o meu contorno, as ondinhas aqui embaixo eu também preciso fazer com a caneta mais grossa. Certo? Vou dar uma apagada ali, agora pra fazer o centro. Eu vou apagar com a limpa-tipos. Vai dar uma tremidinha. Mas você pode apagar com a borracha comum também. Bem levinho por cima pra não perder a marcação. E aí, agora você vem... Se eu vim com a 0.2, agora eu venho com a 0.03, que é bem mais fina do que ela, pra gente conseguir visualizar a diferença. E aí, eu faço as marcações internas, que é tudo que tá dentro do meu formato. Na verdade, essa linha aqui, a gente poderia ter feito com a mais fina também.
pode vir. Apagar a nossa... Aqui, como eu tô fazendo a demonstração, nessa coluninha do meio, perdão, nessa linha do meio, eu vou fazer finalizado. Mas lembre-se que eu falei pra vocês, deixa essa linha do meio com todo aquele traçado, com todo aquele estudo, e no quadrado de baixo, aí você faz finalizado. Aqui é só pra eu conseguir mostrar pra vocês. A linha de pesponto a gente vai fazer aqui em cima, também com a caneta mais fina. Certo? E quando eu for fazer o sombreado, lembra do comportamento lá do tecido. Então, aqui eu tenho sombra. E aqui eu tenho sombra. Aqui eu tenho sombra, porque esse daqui tá em cima desse. Uma outra forma da gente saber o que tá em cima e o que tá embaixo é se a gente traça uma linha reta aqui e traça uma linha reta aqui, esse daqui tá mais pra frente do que esse daqui, certo? Vou pegar aqui com a caneta aqui em cima. Ó, se eu traço uma linha aqui e se eu traço uma linha aqui, esse daqui tá mais pra frente do que esse daqui. Então, eu sei que ele vai receber mais luz. É um estudo que a gente precisa fazer da nossa forma. Ó, com a mão bem levinha, como eu mencionei pra vocês, a sombra a gente começa mais clara e vai escurecendo aos poucos. Com a mão bem leve. Pra também não ter marcação no meu desenho. O meu lápis eu seguro mais na pontinha, ou a minha lapiseira eu seguro mais na pontinha pra ter mais delicadeza no meu traço. E aqui, o que eu posso fazer? Como aqui eu tenho também uma forma cilíndrica, lembra que nosso cilindro, ele recebia sombra um pouquinho ali nas laterais? E é bem o centro dele que fica iluminado? Então, a gente também pode vir levemente sombreando as laterais desse cilindro. Levemente. Eu posso vir e reforçar minha sombra aqui na parte de baixo. Certo? Quem já tiver com esfuminho, ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a trazer esse degradê aqui para nossa peça, para o nosso desenho, com maior suavidade. Então, a gente consegue vir trabalhando com esfuminho de dentro, né, da sombra mais escura para a área mais clara.
Cuidado pra não deixar manchado também com o esfuminho. O esfuminho, ele dá uma manchada nas coisas. E aí, se eu vejo que a minha sombra tá invadindo a minha área mais clara, eu posso vir com a minha borracha e retirar o grafite. E trazer a luz de volta pro meu desenho, na parte onde eu acho que avançou demais a sombra. A gente pode fazer essa dinâmica. Certo? E aí, vocês vão trabalhando para deixar essa sombra o mais suave possível. Com bastante paciência para não deixar nada marcadinho, tá certo? Gente, o que eu vou fazer para não demorar muito em um único vídeo? Eu vou gravar os outros passo a passo, sem essa explicação toda, que acaba demorando um pouco mais. Vou tentar deixar eles mais rapidinhos e vou postar eles separadinho para vocês. E aí eu faço a mesma coisa com as próximas folhas, tá certo? Dúvidas, me procurem, me mandem e-mail, eu estou à disposição de vocês. O importante nessa primeira parte é vocês se desafiarem e buscar fazer da melhor forma, certo? E aí, na nossa próxima aula presencial, a gente vai corrigindo o que for preciso e vai avançando, tá certo? Tchau!